Nós vamos falar com o ministro das Relações Institucionais. Ele é deputado federal também, eleito aqui por São Paulo, Alexandre Padilha. Ele está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Sebastião. Ele vai falar com a gente por telefone. Está conectado aqui comigo, tenho a imagem dele. Ministro Alexandre Padilha, muito boa tarde. Obrigada pelo esforço de comunicação, falar com a CNN. Ministro, eu estou ouvindo os relatos dos colegas que estão lá e acho que é uma oportunidade única para a elite conhecer o que passa as pessoas menos favorecidas, o que passam essas pessoas quando esses eventos climáticos extremos acontecem. A cidade estava cheia da elite paulistana e de outras partes do Brasil, que, como relatou esse meu colega que está lá e que faz parte dessa elite abastada, em poucos minutos uma situação ruim virou uma calamidade e em instantes também, perdendo todas as coisas essenciais, passaram a sentir risco de vida. Qual é o registro que o senhor tem da situação nessa faixa extensa de território que foi atingida e o que dá para fazer aí nessas próximas 24 horas? Ele, por exemplo, está em Camburi e lá não se consegue nem entrar nem sair de carro, é preciso esperar. Daniela, o presidente Lula, desde ontem, determinou a presença de homens do governo federal, são mais de 400 homens das Forças Armadas. Hoje, pela manhã, deslocamos 13 ministros até o território, junto com o presidente Lula, para colocar tudo à disposição do governo federal, as estruturas do Ministério dos Transportes, da Defesa Civil, do Ministério das Cidades, à disposição do município, do Estado, para esse esforço conjunto, Daniela. A questão principal agora é buscar salvar vidas, identificar situações de vítimas fatais, poder transferir quem puder ser transferido de imediato aos hospitais, aos serviços de saúde, não só ao Hospital Regional de Caraguatatuba, mas também já aumentou a transferência para o Hospital de São José dos Campos, e buscar restabelecer, Daniela, aquilo que nós chamamos da estrutura mínima para ações de socorro. Nós temos uma situação muito crítica, é a maior chuva que já existiu nessa região. Nós temos regiões totalmente ilhadas por conta da estrada. A Marinha, desde ontem, por determinação do presidente Lula, estava à disposição para buscar acesso via o mar. Estava muito difícil de fazer acesso de resgate, de levar alimentos via o mar também. Hoje, esses helicópteros que você estava comentando são helicópteros das Forças Aéreas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que estão lá muitas vezes para levar alimento, água, resgatar corpos, resgatar pessoas. Nesse primeiro momento, a ação imediata é buscar salvar vidas, identificar, fazer as buscas de pessoas que estão desaparecidas e fazer um grande esforço para criar abrigos. São mais de 1.000 pessoas absolutamente desalojadas, então criarmos abrigos para poder reduzir os riscos. E, paralelo a isso, o presidente Lula deixou lá no território, fez questão de ir até o território, fez uma reunião de trabalho na central de operações, está montada ali, adaptada no Teatro Municipal, fez questão de deixar lá a equipe da Defesa Civil Nacional, porque pela lei o município precisa fazer um plano de trabalho. Então o presidente Lula fez questão de levar a Defesa Civil Nacional lá no nível local para construírem lá o plano de trabalho, para colocar recursos à disposição de imediato, sejam recursos de alimentos, água, mas também recursos para reconstrução das ações, para recursos para reabilitação das estruturas, inclusive o Ministério dos Transportes vai fazer de uma forma excepcional um apoio à BR, a Rio Santos é uma BR já estadualizada há bastante tempo, mas mesmo sendo responsabilidade exclusiva do Estado, o ministro dos Transportes fez questão, por orientação do presidente Lula, colocar à disposição de colocar recursos do governo federal para a reabilitação dessa estrada, que vai ser um trabalho árduo, Daniela. Sim. Você tem trechos totalmente destruídos, então tem uma ação emergencial agora feita pelo Batalhão de Engenharia do Exército, junto com a coordenação do Ministério dos Transportes, para ver se conseguimos encontrar formas de deslocamento o mais rápido possível nessas estradas, mas vai ter um grande esforço de reconstrução, de reabilitação dessas estradas para que possa voltar à normalidade a região. E o presidente Lula também já solicitou ao prefeito
para que a gente possa colocar os recursos do novo Minha Casa Minha Vida para a construção de casas em locais mais seguros. Então, o prefeito buscando o terreno, o governo federal vai colocar à disposição toda a estrutura técnica para a construção do projeto. A presidenta da Caixa Econômica Federal já orientou a liberação dos recursos do FGTS nos 6 municípios afetados. São 6 municípios em situação de emergência. Já estão liberados os recursos do FGTS para que as pessoas que tenham fundo do FGTS possam sacar esse recurso excepcionalmente para obras, ações de socorro nesse momento. Então, realmente, uma grande tragédia que tem exigido e o governo federal tem colocado à disposição de forma solidária ao Estado e ao município todos os recursos necessários para que a gente possa reduzir riscos nesse momento, Daniela. Ministro, o senhor fez um arrazoado bastante completo das ações que estão sendo implementadas neste momento. Desde então, se você chegou agora e ligou na CNN, ministro Alexandre Padilha, recursos do Minha Casa Minha Vida e presidente da Caixa já acionada para iniciar a reconstrução de quem perdeu tudo nesses 6 municípios em estado de calamidade. Para vocês terem uma ideia, o governo federal contabiliza até agora pelo menos 1.000 pessoas totalmente desalojadas, corroborando o relato de quem está lá em loco. Padilha também reconhece que há nesse momento áreas que precisam de intervenção emergencial para desilhar pessoas. É o caso desse meu amigo que está em Camburi, entre 2 trechos da Rio Santos que foram completamente avariados, então ninguém entra, ninguém sai. Ministro, eu quero aproveitar a oportunidade que o senhor está me dando aqui nessa conversa, para que a gente possa entender quanto tempo levou para o governo Lula, para o presidente Lula, entender o tamanho dessa crise. Porque ontem à noite o presidente já avisou, olha, eu estou indo para São Paulo para ver o que está acontecendo, mas quanto tempo demorou? Porque essa dificuldade de comunicação foi relatada, inclusive, pelo ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que estava em Maresias com a família e ligou para o governo de São Paulo na madrugada de sábado para domingo para dizer: vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Esse relato eu trouxe mais cedo. Se o senhor puder rememorar um pouco essa linha do tempo, até que ficou claro que era uma emergência de padrão nunca visto nessa região aqui do estado de São Paulo. Daniela, pela própria dificuldade de comunicação, como você citou, o governo federal foi acionado por volta aí do começo da tarde, tanto o Sistema de Defesa Nacional, o Ministério da Integração, nós, enquanto Ministério das Relações Institucionais, fazemos a relação com os governos estaduais e municipais. Eu quero dizer bem claro, inclusive, Daniela, que na própria quinta-feira, antes de começar o Carnaval, nós fizemos uma reunião do Sistema da Defesa Civil Nacional, alertando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais das previsões do aumento de chuvas. Obviamente, ninguém tinha a previsão do tamanho dessa chuva, que realmente foi a maior que já teve na história, mas deixando o sistema sob alerta. À medida que as primeiras informações chegaram pela Defesa Civil local, Defesa Civil Municipal e Estadual, foi acionadas as ações. Primeiro, das Forças Armadas, autorização para que as Forças Armadas pudessem se deslocar rapidamente. Já temos desde ontem mais de 400 homens das Forças Armadas. Congelou, acho que a gente perdeu o sinal, a gente vai tentar retomar com o ministro Alexandre Padilha. Ele está trazendo um arrazoado e agora ele nos dá uma informação importante, que na quinta-feira houve uma reunião alertando estados, inclusive o estado de São Paulo, a respeito das chuvas. Obviamente, diz Padilha, ninguém esperava uma chuva dessa monta, mas havia um alerta. Então, isso também corrobora, veja que as informações batem, com o que relatou, por exemplo, o ex-secretário de comunicação do Bolsonaro, Fábio Weingarten. Ele disse: todo mundo esperava e havia uma previsão de uma chuva de 400 mililitros. Não o que aconteceu, mas o maquinário pesado, a estrutura do município falhou. A gente conseguiu retomar a comunicação com Padilha. Como eu disse para vocês no início da entrevista, ele está fazendo um esforço, porque na região onde ele está brabo para falar. Ministro, a gente já conectou o senhor de novo, eu vou passar a palavra direto. O senhor vinha dizendo que na quinta-feira fez uma reunião, houve o aviso, inclusive, para São Paulo, mas que, obviamente, ninguém esperava uma chuva dessa monta. A gente está recontando a linha do tempo dessa crise. Exatamente isso, Daniela. Então, o Sistema da Defesa Nacional estava de sobreaviso na relação com os estados e municípios para que pudesse acontecer um acionamento. Esse acionamento aconteceu ao longo do domingo, no dia de ontem. Começo da tarde já foi acionado o ministro da Integração Regional,
no meio da tarde, no final da tarde, o próprio presidente Lula falou com o prefeito da cidade, o governador do estado, e aí foi ficando cada vez mais claro a gravidade, o tamanho, sobretudo, daquilo que foi afetado as estradas, né? A forma de comunicação com as estradas. Vocês, quem não conhece essa região do litoral norte, são quase pequenos mini municípios, quase distritos em cada uma das praias. Então, essa falta de comunicação, sobretudo nessa região sul da cidade de São Sebastião, foi ficando cada vez mais evidente, por isso o acionamento das Forças Armadas, dos 400 homens. Durante um primeiro momento, muita dificuldade, inclusive, da ação pelas aeronaves, porque você não tinha condições, inclusive, de circulação dos helicópteros de forma adequada, até deslocar mais aeronaves para a região. Muita dificuldade também das estruturas de aeronaves que o Estado tem, que são menores. Então, para poder garantir o socorro, levar alimentos, tentou-se já ontem acessar esses locais via marítima, a Marinha colocando à disposição. Era quase absolutamente impossível de fazer essa ação via marítima. Então, a partir de hoje, ao longo de toda a madrugada, mas a partir de hoje de manhã cedo, foi possível acessar melhor essas regiões. Muita solidariedade local. Só para você ter ideia, Daniela, ali na Barra do Saí, o hospital de campanha, basicamente os principais, quase todos os primeiros profissionais do hospital de campanha montado são profissionais de saúde, médicos, enfermeiros que estavam lá no local, passando o seu carnaval, interromperam o seu carnaval para fazer essa ação emergencial voluntária, e muita ação também durante toda a madrugada da Defesa Civil Municipal. E fomos, né, ontem no final da tarde, começo da noite, já tínhamos planejado a presença do ministro da Integração Regional, que cuida da Defesa Civil, a minha presença, que faz relação com os governos estaduais e municipais. Depois do contato que o presidente Lula fez tanto com o prefeito quanto com o governador, ficou mais evidente essa situação das estradas, e aí o presidente Lula fez questão de acionar também o ministro do Transporte, o ministro das Cidades, para estarem presentes. E fizemos esse deslocamento, desde a madrugada, a partir das 4, 5 da manhã, os ministros saíram de Brasília. Tinha um ministro que estava em outros pontos do país, o ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, o presidente estava na região, estava no estado do Maranhão, ele estava fazendo uma circulação aí por vários portos e aeroportos da região norte, saiu de lá, nos encontramos todos em São José dos Campos, onde encontramos o presidente Lula, que interrompeu seu carnaval na Bahia também. Nos encontramos todos para descer até a região. Fizemos um sobrevoo. Quando você faz o sobrevoo, de fato fica mais evidente a extensão da destruição, e o presidente Lula fez questão também de pousar no território. Fazemos uma reunião com toda a equipe que está lá no QG, colocamos à disposição toda a estrutura possível do governo federal nesse momento, e na medida que o município for detalhando novas ações, novas necessidades, o governo federal poderia estar ajudando ainda mais. O ministro, por conta do tamanho do estrago, há uma estimativa inicial, claro, porque muita coisa ainda vai precisar de análise mais detida, né? De quanto vai custar para minimamente reconstruir ou fazer viável o deslocamento nessa região de saída para o governo federal? Daniela, as equipes que chegarem logo, tanto do Batalhão de Engenharia do Exército, quanto as equipes das concessionárias na Rio Santos, né, é uma rodovia do Estado, quanto equipes de engenharia do próprio governo do Estado, ainda não tem esse detalhamento. O que nós temos agora são recursos para as ações emergenciais, mais uma avaliação de muita destruição na estrada, de que nós vamos ter que fazer um grande esforço de recuperação. É uma estrada que já está concedida para o Estado há bastante tempo, mas o governo federal vai ajudar nessa reconstrução. Além disso, uma das coisas que o presidente Lula fez questão de falar para o prefeito, que ele busque territórios, terrenos, onde nós possamos fazer reconstrução de conjuntos habitacionais para as pessoas que moram. A maior parte das casas destruídas são casas de população de baixa renda, muitos deles são trabalhadores da área turística dessa região, ou de casas, de pousadas. Então, o presidente Lula fez questão de reforçar ao município, identificar áreas onde você possa fazer conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida em locais mais seguros. E uma ação muito importante, Daniela, é a qualificação, formação permanente
das equipes de defesa civil, você mobilizar o conjunto da comunidade para ações de prevenção. Aliás, esse programa foi desmontado, infelizmente, nos últimos 4 anos. Quase não tinha orçamento previsto para 2023. As ações que nós estamos vendo que estão sendo feitas pelo governo federal só foram possíveis por conta da aprovação da PEC no final do ano, a chamada PEC da transição, que recompôs o orçamento para os desastres, recompôs o orçamento para o Ministério do Transporte para poder apoiar a reconstrução da estrada e recompôs o orçamento para as ações das Forças Armadas também. Então, de fato, vai ser um grande esforço para reconstruir a região. Ministro, eu posso pedir um favor ao senhor, porque o senhor toca num ponto e a gente tem apuração própria sobre isso. Se o senhor puder acompanhar comigo o que a Larissa tem de material. A Larissa Rodrigues, gente, contou pra gente aqui na abertura do jornal, e agora vou pedir pro ministro Padilha ficar comigo para que ela possa detalhar e ele repercutir. Havia uma rubrica, gente, de destinação de recursos para prevenção e atuação em áreas de risco, que tinha R$25 mil. R$25 mil, que você não constrói um muro de 100 metros de extensão aqui em São Paulo. A Larissa Rodrigues já está aqui comigo. Ministro, eu vou pedir a sua compreensão, porque ela traz o dado mostrando para vocês qual era o tamanho do problema que o Padilha mencionou aqui, que nós vamos tratar, porque não vai se solucionar isso facilmente só com o que aconteceu, só com a realocação de dinheiro da PEC da transição, aquela que foi aprovada no final de 2022. Esse vai ser um trabalho de revisão constante, porque, como a gente está vendo, tem buracos que estavam muito destapados. Larissa, explica para quem está em casa, ao ministro que está aqui conosco, exatamente qual foi a informação que você conseguiu checar. R$25 mil para atuação em área de risco. Ministro, boa tarde. Esse trabalho, claro, é feito com várias mãos. Estava mais cedo e desde ontem conversando ali com os nossos produtores, Leonardo Ribeiro, a Elis também, que é especialista em economia, me passando alguns dados. Porque o pessoal, a gente que cobriu o governo de transição, nos recordávamos que teve muita reclamação de falta de verba. Então, a gente foi pegar aquele relatório do grupo de trabalho, que na época era o grupo de trabalho de cidades, que depois acabou virando alguns ministérios, inclusive o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, que é o responsável agora, em especial, por cuidar de tudo que a gente está vendo na região de São Paulo. Mas nesse relatório entregue para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha um aviso. E eu vou até ler, que falava que no projeto de lei orçamentário anual de 2023 havia uma redução, abrindo aspas, de recursos abissal, que representaria cerca de 5% do que era previsto anteriormente em 2022, o que, segundo esse relatório, já era baixo em 2022. Então, a previsão para 2023 era 5% do que teria de previsão em 2022. Aí, segundo esse relatório, aí ele traz alguns dados: 34 milhões para habitação, 14 milhões para saneamento básico, mas fala em especial do programa para intervenção em área de risco de desastres e ação de caráter mitigador, e que esse programa teria uma destinação de apenas R$25 mil. Depois, claro, pegando alguns dados com a Elis para trazer como um todo o que vai para a defesa civil e também para alguns cuidados de infraestrutura, acaba sendo dividido em vários ministérios, né, ministro? E como um todo havia ali 671,4 milhões na PELOA de previsão para a gestão de riscos e desastres, o que seria dividido em 4 ministérios pelo menos, e que, segundo o governo Lula, aumentou para 1 bilhão, mas me chamou a atenção esses R$25 mil para esse programa específico de intervenção em áreas de riscos e desastres de caráter mitigador. Dani, antes de voltar a palavra para o ministro, só dizer que, na época, cabia ao ministério do agora senador Rogério Marinho. A gente procurou o Rogério Marinho para perguntar. Claro que o ministério ele acaba executando o que vem do executivo, mas já que não estamos tendo tanto contato com o ex-presidente Bolsonaro, tentei contato, o Leonardo Ribeiro, nosso produtor, tentou contato com o senador Rogério Marinho e ainda não tivemos nenhum tipo de resposta, até para tentar entender se houve alguma mudança depois disso, mas esses são os dados, então, que vem desse relatório: 25 mil para um programa para tentar mitigar esses desastres naturais e, como um todo, 670 milhões de reais divididos em 4 ministérios, o que me disseram também seria pouco, ministro. Agora, queria ouvir a opinião do senhor. É gravíssimo, né, Larissa? De fato, isso foi identificado por nós na transição. Por isso que a PEC da transição
corrigiu, ampliou esse recurso. Nós temos já nessa linha mais de 150 milhões de reais que foram utilizados, por exemplo. Eu imagino que tenha acontecido não só aqui com a situação de São Sebastião, mas com a situação de Araraquara, para citar um outro município do estado de São Paulo, que sofreu já na primeira semana de janeiro desastre gravíssimo, com a situação da metade sul do Rio Grande do Sul, que está recebendo um socorro muito importante por parte do governo federal agora para as ações na estiagem, para as ações que ocorreram também no começo do ano de enchentes em outros municípios no Brasil, ou seja, a irresponsabilidade total deixada pelo governo Bolsonaro. O presidente Lula fez questão, inclusive, de hoje, em São Sebastião, mencionar que eu acredito que o Brasil está vivendo uma nova era. Ele estava lá, ao lado de um governador de um partido de oposição ao presidente Lula, que foi, inclusive, ministro na época do presidente Bolsonaro, junto com o prefeito de um outro partido, os três juntos, de mãos dadas, para a gente socorrer a população de São Sebastião e de todos os brasileiros que estão em São Sebastião, no litoral norte. E não apenas São Sebastião, são 6 municípios ao todo que são afetados por situação de emergência, caracterizados dessa forma pelo Ministério da Integração Regional, 6 municípios ali no litoral norte e também no litoral sul do estado de São Paulo, Larissa. Ministro, eu vou liberá-lo. Eu quero agradecer de novo aí o esforço. O ministro ainda está na região, então tem muito trabalho para fazer. A gente segue aqui à disposição, tendo novidades, inclusive para auxiliar na comunicação das pessoas que estão aí buscando informações sobre para onde ir. Estamos à disposição. Bom trabalho para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, Daniela. Queria reforçar a todos que estão na região, ou quem queira ajudar, sempre procurar a Defesa Civil Municipal, Defesa Civil que são os profissionais que estão mais orientados para fazer as ações de socorro imediato. Obrigada, ministro. Até mais.